Uma das perguntas que eu mais escuto dos alunos do MCP é como diminuir a sua dependência dos planos de saúde, gradualmente saindo deles e crescer o seu nome, o seu consultório no mercado particular. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu consultório particular, o nosso canal para falar sobre consultório médico com vocês aqui dentro dos nossos canais do Além da Medicina. Hoje eu quero tentar trazer um norte para essa resposta, porque não existe uma resposta sim ou não, vale a pena ou não vale a pena. Tudo depende de uma série de questões que devem ser levadas em consideração na hora de tomar essa decisão. O estado que você está do país, né? Qual é o plano ou a seguradora em questão, existe uma diferença grande entre os dois, em que momento da carreira você está, qual o risco que existe de sair, né, de migrar de um para o outro, como que está o seu planejamento para entrar no particular, ou seja, são várias decisões, né, que devem ser analisadas ali antes de serem realmente executadas, porque dizer sim ou não é uma resposta muito genérica que pode trazer sérias consequências, né, e deixar até inseguro você nesse passo de deixar o plano e crescer no seu consultório particular. Então não existe uma resposta certa. A minha ideia com esse vídeo aqui é trazer três nortes para que você comece a analisar como você está hoje e de acordo com essas respostas você vai ter mais coragem, entre aspas, ou não, de dar esse passo de maneira mais lenta ou abrupta, tá? Isso é o que a gente tem aprendido aqui com todos os nossos alunos ao longo desse tempo que a gente acompanha os médicos especialistas no consultório. Uma coisa que vale lembrar é que existem diversos planos de saúde e modelos de relacionamento ali com o agente dentro da medicina e até de remuneração. Então você tem planos que têm tabelas fixas, remunerações baixas, ambiente de trabalho ruim. Esses geralmente a gente orienta que quanto mais rápido você conseguir se desvincular, melhor. Porém, existem planos de saúde ou outros operadores de saúde, né, como as seguradoras, que já trazem uma remuneração melhor, tabelas mais atrativas e talvez até ambiente de trabalho e rede de atenção melhor e que te agradem mais e que talvez não sejam um alvo aí de um abandono, né? Que talvez valha a pena você se relacionar melhor com eles e criar ali, né, o seu consultório, o seu nome da especialidade junto com eles, tá? Um detalhe aqui que é muito importante é nunca deixar que o plano ou a seguradora tenha um nome maior que o seu. Eu não estou dizendo em nome em termos de, sei lá, faturamento ou marca, mas o paciente ele tem que te procurar pelo seu nome. Quando ele te procura pelo nome da seguradora ou da operadora de saúde, toma cuidado porque isso fica vulnerável, tá? O ideal é que a gente construa essa marca para ele conseguir te procurar pelo seu nome, mas isso é um assunto que a gente pode tratar em outro vídeo. Então vamos lá, 3 dicas para te ajudar a entender melhor a sua situação e seu relacionamento com o seu plano de saúde ou convênio atualmente e se tem valido a pena ou não estar com ele e como que se pode fazer para migrar para o seu particular. A primeira pergunta ela é bem direta e talvez alguns vão ter dificuldade de responder, mas é fundamental que você tenha isso muito claro no seu Excel, na sua planilha, num papel de padaria, onde quer que seja, mas precisa estar bem anotado, que é qual é o valor líquido que tem sobrado para você no final de um mês de atendimento com cada um dos planos que você tem feito. Por que é muito importante a gente entender isso? Nesse processo de remuneração, a gente sabe que incide ali a tributação, em alguns é 27,5%, outros é lucro presumido e é mais baixo. Então é importante você levantar o quanto realmente tem sobrado no seu bolso no final do mês para cada um dos planos, convênios, seguradoras que você tem atendido. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente está com uma carga horária grande nesse plano e com a sensação de estar ganhando muito ali, mas quando a gente vai apurar todos os abates, né, imposto, a sala que você está usando ou outras questões, o valor que sobra ele não é tão atrativo, tá? E aí, aqui a gente começa a já ter uma noção do que realmente tem valido a pena. Porque talvez um plano te pague um pouco mais por consulta ou por procedimento, mas ele abate mais no imposto. Ou o ambiente onde você está executando aquele trabalho para o plano, seja um aluguel, seja qualquer outra coisa, incide maiores custos e isso tem abatido no valor total e tem ficado um valor pequeno no final do mês.
Então o primeiro ponto é, coloque tudo na ponta do lápis do quanto cada um dos planos tem te pago e do seu particular também, e coloque aquilo ali para você contemplar esses números ao longo dos meses, tá? Geralmente 2 a 3 meses de análise aqui são suficientes para te colocar uma pulguinha atrás da orelha e falar, mas será que realmente tem valido a pena? Ou, olha que legal, esse plano, essa seguradora tem valido muito a pena para mim. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para os seus números é quanto você sobra no bolso no final do mês depois de ter atendido por ele. Vale também lembrar que nessa análise talvez você descubra que 95% dos seus ganhos vem dos planos e seguradoras. E aqui a gente tem a vulnerabilidade, que é toda a sua renda praticamente está confiada nas mãos de pessoas ou de planos nos quais você não tem controle sobre. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a tabela não reajustar, você não vai poder fazer nada. Se a tabela reduzir, você não vai poder fazer nada. Se virar tudo pacote, ao invés de colocar ali as remunerações separadas, você não pode fazer nada. Então é vulnerável porque você não manda no jogo. Tá? E eu particularmente gosto de ter um pouco mais de autonomia nos meus ganhos, e quando eu me vejo em situações onde eu não tenho poder nenhum, e se a regra mudar de uma hora para outra eu não posso fazer nada, eu não me sinto confortável. Eu não acho que isso é responsável. Especialmente quando 95%, 90% da minha renda está por ali. Tá? Lógico, sempre a gente tem uma renda que está vinculada a outras questões, tudo bem. Mas isso não pode ser maior que talvez 20%, 30% do seu mês, porque isso coloca em xeque a segurança até mesmo da sua família. Imagina se o plano não precisa mais do seu trabalho. E aconteceu muito durante os últimos anos. Ou se ele realmente corta em 30% a remuneração. Aconteceu nos últimos anos com um plano grande aqui do Brasil. A gente não pode fazer nada. Então é importantíssimo você ter essa segurança de não ter muita renda concentrada na mão de locais onde você não controla. Vamos para a pergunta número 2, que é quanto cada paciente tem deixado para você no final dos atendimentos. O que eu quero dizer com isso? Quem trabalha só com consulta, essa conta é mais fácil. Se a consulta é do plano 120, desconta tudo ali e sobra, sei lá, 90, esse é o valor que cada paciente deixa com você. E você pode calcular quantas consultas ele vem no ano com você. Então, se esse paciente, um paciente de recorrência, um paciente diabético, um paciente ali com uma doença renal crônica, ou um paciente que tenha algum problema de DPOC, ele vem 3 vezes no ano com você no consultório. Então, é 3 vezes aquele valor de 90. Então, um paciente deixa com você R$270 por ano. É importante fazer esse cálculo para ver quanto que esse paciente deixa com você em média por ano. Esse é um trabalho mais trabalhoso, né? Ele precisa de um tempo maior de análise, mas você pode olhar para trás e fazer uma média aí só para você entender. Quando existem procedimentos, aí o cálculo começa a ficar um pouco mais interessante. Porque quando você entende que um paciente do plano X, ele entra para consulta, aí deixa o valorzinho da consulta, mais um procedimento, mais uma consulta lá na frente, vamos lá, para um ultrassom, uma infiltração, algum curativo, alguma coisa assim no seu consultório, você começa a entender que aquele paciente daquela patologia deixa com você R$800 no período ali X de 2, 3, 5 meses. Você vai mapeando o ticket para cada um dos tipos de paciente que você atende para entender e conseguir comparar um paciente de um plano com um paciente de outro plano. Um exemplo bem simples aqui. Paciente de apendicite do plano X, ele me deixa no final do procedimento ali e retorno R$1.200. Paciente do plano Y, R$3.500. Paciente particular, R$4.500. Paciente da seguradora top, R$6.000. Quando você começa a entender isso, você volta para os números e fala, será que vale realmente a pena eu ocupar a minha agenda com esse paciente? Porque uma vez que sua agenda está cheia, você vai ter que escolher quem entra e quem sai. E geralmente quem está no plano de saúde tem uma agenda até cheia, tumultuada muitas vezes. E aí você não está conseguindo colocar valor na sua consulta porque tem muita gente para você atender. Com esses números, fica mais fácil de você começar a direcionar os seus atendimentos, tá? E começar a escolher melhor quem você vai atender no seu consultório, pensando nessa remuneração que ele te traz por completo. Então é muito importante você entender o ticket médio de cada um dos pacientes, para na hora que você planejar abrir mão de um plano, primeiro, você vai saber qual é o plano que você vai deixar de lado primeiro, segundo,
qual o perfil de paciente que você quer atender para aquele plano e qual perfil você não quer. E aí você começa um processo de organização da sua agenda para otimizar ali a sua renda e os pacientes que você mais gostaria de atender. E a terceira pergunta, que vale muito a pena ser feita para os seus números aí, é qual a carga horária você dedica para cada plano, seguradora e particular. Por que eu falo isso? Uma vez que você tem quanto cada plano te paga por mês, depois quanto que ele te paga em média por cada perfil de paciente, depois a quantas horas você se dedica naquele plano, começa a ficar mais claro o plano que tem te remunerado melhor por hora e paciente trabalhado e o plano que tem te remunerado pior por hora e paciente trabalhado. E esse movimento de transição do consultório do plano para o particular, na minha opinião, ele não deve ser feito de maneira abrupta, de uma hora para outra, a não ser que você não entrou no plano ainda, aí é outra conversa. Mas se você é um colega que já tem 5, 6, 10, 15 anos que é conveniado aos planos, não dá para você simplesmente falar tchau, vou sair, vou virar médico do particular da hora para outra. Não é assim que funciona. Você tem que calcular essa transição. E quando você tem essas 3 respostas, fica mais fácil calcular a transição. Recentemente, com uma das nossas alunas aqui, a gente calculou qual que era o valor que um dos planos que ela atendia deixava por mês líquido no bolso dela. Era um valor algo em torno de 5 mil a 7 mil reais por mês, tá? Valor expressivo para a especialidade dela. O que a gente fez? Na orientação, nós não falamos para ela abrir mão de todos os planos de uma vez. Entra aqui um pouco de vida pessoal, né? Ela está no momento da vida dela que esses 5 mil reais, entre aspas, tá? Não faz falta. Ela conseguiria dar esse passo para trás para construir um movimento no particular que talvez em 2, 3, 4 meses já trouxesse 70%, 80% dessa renda empatada ali, mas com uma carga horária menor, com maior autonomia sobre o seu trabalho e o maior domínio sobre os seus ganhos. Então, nesse processo de análise e entendimento, você começa a entender quais são os pontos fracos do seu consultório pelo plano, quais relacionamentos você quer cortar ali com as operadoras e gradualmente você vai abrindo espaço na agenda para colocar aquelas coisas que você gostaria. Então, no caso dela, a gente conseguiu abrir uma boa quantidade de agenda, pensando no fluxo de consultas e procedimentos, e essa agenda aberta, atraindo pacientes do jeito certo, do consultório particular, ela conseguiu colocar mais pacientes e essa renda ficar muito próxima ali do que ela abriu mão de maneira muito rápida, tá? Em torno de 2 meses. Lembrando que um paciente particular, em média, deixa com a gente 4 a 5 vezes mais remuneração por consulta, procedimento ou cirurgia. Então, quando você abre espaço da sua agenda do plano, você precisa de, em média, 20% de volume do particular para empatar aquele volume que você abriu do seu plano de saúde. Então, são 3 dicas que eu deixo para vocês aqui para começarem a olhar para o consultório com um olhar mais de gestão, mais de análise, tá? Na medicina a gente não é ensinado, a gente não é treinado a fazer isso e muitas vezes a gente se sente até mal fazendo conta de dinheiro, né, em relação ao paciente. Eu te entendo muito em relação a isso, mas o ponto é, quando a gente também não faz nenhuma conta, quem paga o preço somos nós. E aí nós, como médicos, começamos a ficar cansados, estressados e, consequentemente, vamos perdendo ali algumas questões com família, lazer, hobbies, que aí cada um vai saber a sua, mas principalmente a gente começa a entregar uma medicina não tão ideal, porque a gente está cansado, a gente está com a saúde um pouco debilitada, a gente está se sentindo desequilibrado em relação à medicina, e aí quando você organiza seu consultório em números, você começa a desvincular e começa a sobrar um tempo mais para lazer, um tempo mais para você, um tempo mais para sua família, a sua renda não cai e aí começa uma bola de neve de coisas positivas no seu consultório. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar uma luz ali no seu movimento de transição do plano para o particular. Caso você precise de alguma ajuda, você pode comentar aqui no YouTube, já aproveita e se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, deixa seu like aqui, compartilha com algum colega caso isso faça sentido. E se você precisar de um direcionamento mais específico, procura a gente no Instagram ou no link que está aqui embaixo para que a gente possa te direcionar nos próximos passos do consultório. Vai ser um prazer te ajudar nesse processo de transição do consultório baseado em planos para um consultório onde você pode realmente chamar de seu e ter mais segurança na sua especialidade dentro dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo aqui do canal.